Que Deus abençoe a todos. Vamos com a meditação de Apocalipse, capítulo 2, e o versículo é o 5 até o versículo 7. Vamos meditar nas Escrituras Sagradas, sendo que estamos iniciando uma série de 7 semanas, onde estaremos se dedicando, meu amado, ao estudo das 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor. Iremos extrair delas pontos positivos e negativos para exatamente para que nós não venhamos cometer os erros que elas cometeram e acertar o que elas acertaram, tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque estamos a serviço do propósito. Nós não somos maior do que o propósito. Nós servimos ao propósito de Deus. Apocalipse, capítulo 2, e o versículo 5 ao 7, que diz assim a Sagrada Escritura: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quanto não, brevemente virei a ti, e virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que odeias as obras dos Nicolaitas, a quais também eu odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos fazer um minuto de oração. Vamos de praxe. Senhor nosso Deus, benigno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é muito bom estar aqui com o Senhor, meu Deus, junto com os internautas, para desfrutar de uma boa mensagem, pedindo que o Espírito Santo, sim, o Consolador, o Espírito Santo, possa nos aquebrantar, possa nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Queridos irmãos, cidade de Éfeso, e é o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês. Quando o Cristo se revela para João escrever a cada igreja, não é dizer que a denominação é chamada de Éfeso, ou de Pérgamo, ou de Filadélfia. Ele está falando da cidade onde estava a igreja. E a cidade de Éfeso é conhecida como um centro, meu amado, de culto a uma deusa chamada Diana. Você pode averiguar essa informação lá em Atos, no capítulo 19, versículo 28. Você pode averiguar. Considerada a 7ª maravilha do mundo antigo. Ela tem um templo, meu Deus, que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O evangelho chegou lá através de quem, pastor? No meio de uma cidade idólatra, de uma cidade, meu amado, rendida à idolatria, chegou através de Áquila e Priscila, um casal. Chegou lá cheio do Espírito Santo, implantando o reino de Deus, implantando, sim, a vontade de Deus. É como eu disse, está a serviço do propósito. Paulo, junto com Apolo, ajudaram bastante no crescimento desta igreja. Nesta igreja. Imagine só esta igreja, meu amado, lutando, enquanto o povo se prostra a uma imagem, a imagem de Diana,
e a igreja adorando a Deus em espírito e em verdade, sem nenhuma necessidade de imagem para simbolizar a sua presença, né? É algo totalmente diferente. E o primeiro ponto que eu queria ver com vocês, anote bem: conheço as tuas obras. Olha, está no capítulo 2 e no verso 2. Logo de cara, vemos que tudo Deus sabe, porque Ele vê tudo desta igreja. Olha, quando Ele diz, conheço as tuas obras, Ele está ciente do que está ocorrendo. Ele está convicto do que está dizendo. Quando Ele diz, eu conheço as tuas obras, Ele está dizendo, não adianta se justificar, não adianta dar motivos. Eu conheço as tuas obras. Por quê? Primeiro, porque Deus, Ele é onisciente. Salmo 139, do verso 1 ao 5. Provérbios, capítulo 15, o verso 3. E na quarta carta, certo, do Apocalipse, que é a de Tiatira, o Senhor se apresenta a essa igreja como o que tem olhos como chamas de fogo. Para Deus não há nada oculto ou escondido. Não existe isso. Por isso o Senhor diz, eu conheço as tuas obras. É uma igreja de trabalho, é uma igreja que tem paciência, é uma igreja que não pode sofrer maus, é uma igreja que foi colocou à prova os apóstolos, que se titulavam-se apóstolos, mas ela achava esses tais mentirosos. Ela achava, olha aí as virtudes desta igreja. Olha as virtudes dela. Claro que Deus está colocando pontos importantes, mas Deus viu que deixou o primeiro amor. Isso significa, já não é mais como o princípio da sua convenção. Note comigo, está no verso 4. O Senhor diz que ela conheço as tuas obras, o teu trabalho, tua paciência. O que eu entendo é que no início tinha uma valorização maior, uma dedicação maior, uma constância maior, um interesse maior em priorizar as coisas do reino. Mas o tempo foi passando e ela foi se esfriando, querendo colocar a sua cabeça de novo debaixo do jugo da servidão. Já estava fazendo só simplesmente com interesse de alguma bênção, como muitos de hoje fazem. Estavam fazendo as suas obras exatamente, nobres e queridos irmãos, só por fazer. É aquela velha frase: eu vou ter que fazer, e fazia, sem nenhum intuito, sem nenhum amor, sem nenhuma intenção do nome de Cristo ser glorificado. Por isso o Senhor a rebate, a repreende, a exorta a retornar o primeiro amor. O que ele está dizendo é que aquela igreja venha mais uma vez valorizar
as obras, as ações. Aquela igreja venha retornar a fazer por gratidão e não por obrigação. O Senhor fala com isso e está falando contigo, está falando comigo e está falando com você que nos acompanha pelo YouTube e que nos acompanha também pelo Facebook. Sim, você que nos acompanha, Deus está falando com você. Você no início da fé estava tão disposto, pronto, dedicado, não media distância e nem poupava sequer esforços para que pudesse agradar, ser útil na obra. Mas o tempo foi passando, foi fraquejando. E eis aqui o que eu conselho de Deus para você: fortifica-te na graça de Cristo. Fortalece, volta. O Senhor dá um conselho a essa igreja, para lembrar, lembra-te, pois, de onde caístes, e te arrepende, e pratica as primeiras obras. É necessário fazer aquilo que o próprio Paulo nos ensina, dizendo: examinai, pois, o homem a si mesmo. Examina, coloca-se diante do espelho, olha para dentro de ti, lembra do momento onde tu começou a olhar para os lados, volta, retorna, se arrepende, não te preocupa, quem oculta não prospera, mas quem confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Lá em Atos diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados e o tempo do refrigério venha. É necessário, meu amado, nós reconhecermos aonde tropeçamos e se arrepender. O verdadeiro arrependimento é aquele: eu fiz, eu pratiquei, mas estou pronto a não praticar mais. É o abandono completo. Além de o Senhor aconselhar esta igreja a lembrar de onde caiu, o Senhor aconselha essa igreja a se arrepender. O Senhor também aconselha esta igreja a voltar às primeiras obras. A maneira que ela estava fazendo, da forma do início, aquele amor, aquela fé, aquela gratidão, não estava fazendo por fazer, ou à espera de uma recompensa, ou de aplausos do homem, mas é aquele primeiro amor, que eu creio, que o Senhor cresça e eu diminua. Estas obras que o Senhor quer que tu volte a fazer, que tu retorne a fazer, é a intenção que Ele está falando. É a intenção, venha fazer por gratidão, com dedicação, com amor. Venha fazer com amor. Mas também fica o aviso prévio. Fica o aviso. Fica aqui um alerta, um puxão de orelha. Ele diz, ele afirma: se não se arrependeres, se tu não decidir se arrepender e voltar,
pronto para você entender o cair, o arrepender e o voltar, eu posso resumir a parábola do filho pródigo para você. Se encaixa muito bem. Se encaixa muito bem. Mas fica aqui, se não, virei contra ti, pelejarei contra ti, trarei juízo contra ti. E isso é fato, nobres e queridos irmãos. Próprio Paulo deixou escrito, Paulo deixou afirmando, dizendo que aquele que planta na carne colhe destruição. O salário do pecado é a morte. Por isso, meus queridos irmãos, que nos escuta através do YouTube, pelo Facebook, o Senhor trará juízo. Por quê? Porque Deus, Ele é Deus de justiça. E não existe outro Deus mais zeloso que com a sua obra que Ele mesmo. Eu acredito que tem homens zelosos, eu acredito que tem mulheres zelosas, mas não igual a do próprio Deus. Também vejo a grande longanimidade de Deus de dar espaço, de dar tempo para o arrependimento, mas fica o alerta, fica o despertamento, fica também a orientação de Deus. Algo muito lindo nesta igreja que está no versículo 6. Ela combate, ela se alinha com o próprio Cristo em não gostar da doutrina dos nicolaítas. Tanto Deus como ela odeia a doutrina dos nicolaítas. O que significa nicolaíta? A doutrina, as obras, as ações dos nicolaítas. É quem quer ganhar o povo para si mesmo, fugindo das Escrituras. E o Éfeso batia de frente. Aparecia apóstolos e que ela disse que vocês não são. Apareciam os nicolaítas implantando um novo evangelho e elas diziam não, um evangelho de porta larga, um evangelho exatamente sem nenhuma exigência, sem nenhuma uma pretensão de salvação, simplesmente para agregar o povo a ele. Por isso, meu querido, amado irmão, nós precisamos estar atentos, convictos do que Deus pode fazer. O Senhor e aquela igreja odiava, o Senhor também não gosto. E nós devemos ser assim. Nós devemos ser desta forma. Se aparecer alguém que anuncie, que fale, que proclame outro evangelho, seja anátema, principalmente esses evangelhos modernos, liberalistas, evangelho que não há nenhuma exigência, que é um evangelho sem nenhum compromisso, vem como está e fica como estás. Não. Para concluir este sermão desta noite, veja nesta igreja a correção, a exortação, permanecer, lutar contra os nicolaítas. Aqui Deus corrigiu, exortou e incentivou esta igreja a permanecer. O Senhor incentivou ela a continuar. O Senhor incentivou ela a permanecer.
que vencer, ao que ficar firme, a quem andar alinhado com Deus, o Senhor disse que dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Esta é uma promessa para mim, essa é uma promessa para você. Que Deus e Pai abençoe sua vida ricamente, abundantemente, de uma forma toda especial. Eu acredito que você tem sido edificado, consolado e repreendido. Muito obrigado por você estar nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube. Um forte abraço.